Vamos então para a aula 3 agora, onde a gente vai continuar a planilha. Aqui da aula passada eu já dei uma organizada na planilha, formatei tudo e deixei um espaço aqui para colocar os gráficos que eu vou ensinar a fazer nas próximas aulas. Aqui na parte de forças óticas também dei uma organizada e fiz o mesmo esquema para os gráficos. E nas forças reais eu já comecei a fazer. Agora a gente vai repassar um por um dos dados, relembrando e falando o que é cada um deles. Depois a gente vai começar a fazer os cálculos. E ainda nessa aula eu pretendo já fazer o dimensionamento de 3 sistemas diferentes. Um fixo, um com regulagem por balance bar e um com regulagem por válvula proporcional. Então vamos aqui, o primeiro dado aqui é a relação de alavanca do pedal, que é um cálculo que a gente faz para ser o multiplicador da força que o piloto aplica no pedal e a força que vai para o cilindro mestre. O segundo é a eficiência do pedal, que a gente vai usar um valor dado pelo Olympus de 0,8, que seria um aproveitamento de 80% da força que é aplicada no pedal até ela se transformar em pressão hidráulica no sistema. Então isso aqui já vai considerar todas as perdas envolvidas nesse processo. Agora partindo para a parte das pinças, o DPF é o diâmetro da pinça, do pistão da pinça. A gente usa esse valor aqui, a gente vai trabalhar nos cálculos, vamos ver depois que é só com as áreas. Só que os fornecedores e os manuais e também nos desenhos a gente encontra apenas as dimensões de diâmetro ou raio. Então a gente vai precisar calcular essa área. Então aqui é o diâmetro do pistão da pinça da dianteira. O de baixo, o diâmetro do pistão da pinça da traseira. Esse aqui é o número de pistões na pinça dianteira. Esse é o número de pistões na pinça traseira. Esse aqui é o número de freios na traseira. Na dianteira a gente sempre vai ter 2 freios, porque precisa de um para cada roda. Mas na traseira não necessariamente a gente precisa ter mais de um freio. Aqui a área dos pistões da pinça dianteira, a área dos pistões da pinça traseira e a eficiência de freios a disco, que é um valor dado pelo Olympus também de 0,98. Agora aqui a gente tem o Brake Factor, que é explicado pelo Olympus no capítulo 2, que a gente usa um valor de 0,75. Esse valor é estimado, perto de valores que foram encontrados, mas a gente nunca chegou a fazer esse teste. Então por enquanto a gente vai manter esse mesmo valor usado nos outros dimensionamentos. Esse aqui é o raio efetivo do disco dianteiro e o raio efetivo do disco traseiro. Lembrando que o raio efetivo não é o raio externo dos discos. Eu vou deixar uma imagem agora aí no vídeo que mostra bem o que é esse raio efetivo. Ele é basicamente o raio onde fica o meio da pastilha na parte que encosta no disco. A próxima aqui é o raio do pneu, que a gente vai usar também o valor que eu vou referenciar aqui da parte de forças ótimas. O diâmetro do cilindro mestre e a área do cilindro mestre. Então aqui a gente já colocou todos os valores que vão ser repetidos para todos os dimensionamentos e os que ficaram em branco são os valores que a gente vai escolher dependendo do dimensionamento que a gente quer. Aqui nessa primeira parte da planilha eu não vou colocar os valores de nenhum componente ainda. A ideia é essa aqui ser a base para depois a gente implementar os valores. Então a gente aqui ainda precisa inserir as forças que a gente vai precisar trabalhar, que é uma variável. Então a gente vai começar com 100 Newton e vamos aumentando de 100 em 100, com exceção do intervalo que a gente vai querer trabalhar, que é entre 267 e 445, que no capítulo 1 do Olympus ele informa sendo que se você consegue 1 G de desaceleração nesse intervalo de forças no pedal, quer dizer que seu sistema é muito confortável. Então a gente vai buscar dimensionar um sistema para ficar dentro dessa faixa. Aqui eu vou seguindo 300, 800 e 823, que pelo Olympus é o limite que ele fala no capítulo 1. Então agora a gente vai começar a implementar as equações aqui, são as do capítulo 5. Antes eu vou falar o que é cada uma dessas coisas também. Essa primeira coluna é de forças aplicadas pelo piloto, essa aqui é de pressão na linha dianteira, pressão na linha traseira, força de frenagem real na dianteira, força de frenagem real na dianteira normalizada, força de frenagem na traseira, força de frenagem na traseira normalizada, torque na dianteira e torque na traseira. Então aqui para pressão a gente vai implementar a equação força aplicada no pedal vezes a relação de alavanca vezes a eficiência dividido pela área do cilindro mestre. E aqui como constante vai ser a relação de alavanca, a eficiência e a área do cilindro mestre. Então a única variável a força no pedal. Aqui está dando um erro de divisão por zero porque a área do cilindro mestre não foi preenchida. Mas é só preencher ali que vai ser resolvido. Então a gente repete isso para todos os valores. Vou fazer agora para a linha traseira. Você vê que é a mesma coisa, como esse sistema ele é fixo, a gente vai ter a mesma pressão para a linha traseira e dianteira por enquanto. E se for um sistema variável, a gente vai mudar essa pressão. Agora a gente vai colocar as forças de frenagem na dianteira, que essa é a maior equação que a gente vai trabalhar, então fica bem atento. Vale ressaltar que esse 2 aqui da equação, ele está considerando 2 freios na dianteira, no eixo no caso. Então na traseira a gente vai precisar tirar esse 2 aqui quando for fazer. Mas na dianteira é exatamente a equação do jeito que ela está. Então vai ser 2 vezes a pressão no sistema dianteiro. Lembrando que esse P0 a gente vai desconsiderar, por ser um valor muito pequeno. Então vai ser 2 vezes a pressão, vezes a área da pinça dianteira, vezes a eficiência dos freios a disco, vezes o brake factor, vezes a razão entre o raio efetivo do disco dianteiro e o raio do pneu. E aqui a gente tem que ver, a única variável vai ser a pressão.
Aqui no caso, como o raio do pneu está em metros e o disco está em milímetros, a gente precisa adaptar essa equação. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 1000. E a força de frenagem normalizada vai ser igual à força na dianteira dividido pelo peso do carro. Então a gente vai colocar aqui também o peso do carro para ficar já mais fácil. Então vai ser igual a força dividido pelo peso do carro. Pronto. E na traseira a gente vai fazer a equação, lembrando então que a gente vai precisar aqui, em alguns casos a gente vai usar esse 2, se forem 2 freios na traseira, em outros casos não. Então a gente vai colocar primeiramente o número de freios na traseira, no lugar daquele 2, multiplicado pela pressão na traseira, multiplicado pela área da pinça traseira, multiplicado pela eficiência de freios a disco, multiplicado pelo brake factor e multiplicado pela razão dos raios. E aqui também a gente vai multiplicar por 1000. Vamos salvar tudo menos a pressão. A normalizada vai ser essa força dividida pelo peso do carro. O torque na dianteira vai ser a força de frenagem multiplicada pelo raio do pneu. Na traseira a mesma coisa, força na traseira multiplicada pelo raio do pneu. Aqui ficaram então feitas todos os cálculos que a gente vai usar para as forças reais. E essa planilha a gente vai repetir toda vez que for implementar um novo sistema. Então já vou duplicar ela aqui. Finalizamos então a base da nossa planilha, onde já tem a parte aqui no capítulo 7 e a base para fazer o dimensionamento do capítulo 5. Aqui do lado eu coloquei as referências de forças ótimas, com base nas acelerações e os torques na dianteira e na traseira, que depois a gente vai ter que fazer uma comparação entre os valores reais e os valores ótimos, para poder fazer o dimensionamento mais preciso. Então aqui eu já criei 3 planilhas para os 3 exemplos que a gente vai fazer na aula. Então o exemplo 1 vai ser, que está aparecendo agora aí na tela. Cilindro mestre duplo de Fusca, as pinças da Twister, 2 na dianteira, 1 na traseira, o disco de freio e o pedal de freio do VB20. Então, vamos começar a preencher aqui agora. A relação de alavanca vai ser de 5 para 1. O diâmetro da pinça dianteira, 25 milímetros, da traseira também. O número de pistões na pinça dianteira, 2, e na traseira também são 2. Número de freio na traseira, 1. Aqui para a área da pinça, a gente vai ter que inserir uma fórmula que vai ser π vezes o raio ao quadrado. Que no caso está o diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Como nós temos 2 pistões, a gente vai ter que multiplicar pelo número de pistões na pinça, que é isso aqui. E nós temos a nossa área. E da pinça traseira vai ser a mesma coisa. Já vou multiplicar aqui logo pelo número de pistões. π vezes diâmetro dividido por 2 ao quadrado. Temos a área das nossas pinças. O raio efetivo da dianteira. Eu medi no SolidWorks, que eu peguei o diâmetro 145 dividido por 2 e na traseira 165 dividido por 2. Diâmetro do cilindro mestre 19,05 e a área a gente vai inserir a fórmula também. Então finalizamos de preencher aqui. Aqui, pessoal, esse valor está errado, está muito alto. E que no caso aqui eu acho que na divisão do raio do pneu por metro, para converter eu acabei multiplicando por 1000, mas na verdade aqui tem que dividir por 1000. Aqui é a mesma coisa. E é isso, aqui então tá o resultado do nosso primeiro dimensionamento. Qual a interpretação que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que ver se dentro da faixa que a gente selecionou, que eu vou até destacar aqui, se a gente conseguiu atingir 1 G de desaceleração dentro dessa faixa. Como que a gente confere isso? A gente vê aqui nas forças ótimas qual o torque necessário na dianteira para atingir 1 G e qual o torque necessário na traseira para atingir 1 G. Que lembrando, essas referências foram retiradas da parte de forças ótimas. Conferindo aqui, na dianteira a gente precisa de 321,16 N. Na traseira um pouco menos, então a gente já vê que não é muito problema para atingir isso na traseira. E na dianteira 321 ficou até abaixo da faixa ótima. Então a gente pode, vendo por exemplo aqui, ficou muito baixo, a gente pode alterar alguns parâmetros aqui para tentar mudar esse valor. Por exemplo, a gente pode diminuir o disco na dianteira, se a gente jogar por exemplo para 60. Aí aqui já vê que já está bem mais perto. Então a gente vai trabalhando com esses valores, cilindro mestre, pinça, e com isso a gente vai mudando para atingir o nosso objetivo, que seria ficar dentro dessa faixa. Então do exemplo 1 eu não vou mudar muita coisa, é só para ver mesmo.
e fazer essa interpretação que eu expliquei agora. E agora nós vamos fazer o exemplo 2 e o exemplo 3, que são sistemas com variação. No exemplo 2, nós vamos trabalhar com dois cilindros mesh simples da Willwood com 5/8 de polegada de diâmetro. A pinça vai ser uma pinça projetada pela equipe, então aqui a gente vai definir o diâmetro de acordo com as nossas necessidades. Os discos e os pedais também estão com valores a serem definidos, que vão ser todos os projetos da equipe. Então, vindo aqui para a planilha, a relação de alavanca, vamos deixar por enquanto 5, qualquer coisa a gente pode mudar depois. O diâmetro aqui das pinças, por enquanto eu vou deixar em branco. E vamos preencher então o do cilindro mesh, que é 5/8 de polegada. Então a gente faz a conta 5 dividido por 8 multiplicado por 25,4. A gente tem o valor em milímetros. A área aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Essa é a área de cada cilindro mesh. Aqui para o valor dos discos, por enquanto a gente chuta um valor aproximado, então vou deixar igual o do exemplo 1 mesmo. 72,5 na dianteira e 82,5 na traseira. Aqui na parte das pinças, vamos já colocar algumas coisas que a gente quer. Vou colocar um pistão em cada pinça, que a gente vai tentar fazer nesse dimensionamento uma pinça a mais reduzida que a gente conseguir. Na traseira um pistão também, e vamos deixar por enquanto um freio só na traseira. E aqui na pinça a gente joga um valor aproximado por enquanto. Vamos ter ideia de que a gente quer deixar então a pinça mais reduzida possível e jogar um valor pequeno, um pistão de 27 milímetros. Dá para fazer uma pinça bem reduzida com esses valores. E aí, em cima disso a gente vai trabalhando. Aqui, como a gente vai trabalhar com um sistema de 2 cilindros mesh e regulagem por balanço e barra, a gente vai ter uma distribuição diferente na dianteira e na traseira. Que vai ser o seguinte, então, a gente vai adicionar aqui duas variáveis, o bias na dianteira e na traseira. Que aí esses valores eles vão ser a porcentagem da pressão na dianteira e na traseira. E aqui, se tratando de porcentagem, vamos colocar, por exemplo, 0,5 na dianteira e na traseira. Como a gente quer uma variação de 100%, então aqui a gente vai trabalhar com 1 menos a porcentagem na dianteira. E a gente vai ter o valor da traseira. E aqui em cima disso a gente vai trabalhando e mudando isso. E como a gente aplica isso ali na nossa equação agora? Lembrando que a gente vai variar então só o da dianteira. E o da traseira vai mudar em função dele. Então aqui a gente vai ter que multiplicar o valor da pressão pelo valor da distribuição. Então na dianteira a gente multiplica o percentual na dianteira pela equação da pressão. E na traseira a mesma coisa. O valor na traseira vezes a pressão do sistema. E agora então a gente vai travar os valores se forem constantes. Agora é só adicionar esse do balanceamento. E a gente então repete a equação. E em cima disso a gente vai trabalhando. 0,6 por exemplo. E aí vai depender da montagem do carro, quanto a gente consegue variar isso aqui. Que depende também da questão de projeto. Vamos agora para o exemplo 3. Que a gente vai trabalhar com o cilindro mestre duplo de Fusca. A pinça com diâmetro a ser definido, que é a pinça fabricada pela equipe. Os discos de freio e pedal também vão ser próprios de projeto da equipe. E a gente vai trabalhar com a válvula proporcional, que eu vou ensinar a fazer o dimensionamento considerando essa válvula, que é um pouco mais complicado de se fazer. Então vamos tentar manter o mesmo aqui por enquanto, 5 de relação de alavanca. A pinça vou colocar 30 também aqui, na dianteira e na traseira. Número de pistões, 1 em cada. Um freio na traseira. Na verdade esse aqui vamos colocar 2 freios na traseira, que a gente vai precisar fazer que a gente vê como ficaria com o ajuste depois. O raio do disco dianteiro, deixar igual ao do exemplo 1, 72,5 e 82,5. O diâmetro do cilindro mestre é 19,05 de Fusca. Vamos calcular a área. Então, para a gente fazer aqui o dimensionamento com ajuste por válvula proporcional, primeiro a gente tem que entender como ocorre o funcionamento dessa válvula. Peguei aqui um datasheet fornecido pela Willwood, que eu achei na internet, e aqui dá para entender por esse gráfico como funciona a regulagem pela válvula. Essa faixa aqui é a faixa de pressão na linha, no eixo traseiro e no eixo dianteiro. Então, nessa faixa Y aqui, vai ser onde vai ocorrer o nosso ajuste. Dentro de valores de 100 a 1000 PSI, a gente consegue regular a nossa válvula para reduzir a pressão. Então, o que acontece? Nós vamos regular a válvula para em um determinado ponto ela começar a reduzir a pressão. Então, o ponto B é o ponto da regulagem na máxima pressão possível, ou seja, a pressão vai ser igual na linha dianteira e na traseira, até que chegando aqui a 1000 PSI ela começa a reduzir. E o ponto A é o ponto da mínima regulagem. A gente vai ter pressão igual na dianteira e na traseira até chegar a 100 PSI. Hoje na dianteira continua normal e na traseira vai ter essa redução. Então, no nosso cálculo, a gente tem que levar em conta a porcentagem que é reduzida e o ponto de acionamento da válvula. Então, aqui a gente precisa adicionar as variáveis, que vão ser
o PK, que é a pressão de acionamento, chamado knee point, é o momento em que vai ocorrer aquela redução, e o SL, que é o tanto que a válvula vai reduzir. Então aqui o PK vai ser variável e o SL é de 57% nesse modelo que a gente está usando. E aí isso vai influenciar aqui na pressão na linha traseira. Então a gente vai precisar fazer uma nova equação para essa pressão. Como o cilindro mestre é duplo, sem a válvula a pressão seria igual na dianteira e na traseira. Então a gente vai usar a pressão dianteira como referência. Por exemplo, nós estimamos que a gente vai querer a redução em 3,74 PSI. Então a gente vai comparar com a dianteira. Por exemplo, 200 N ainda não chegou. Quando chegar aqui, igual a essa, ela vai reduzir. Aqui fazendo a fórmula, eu acho que vai dar para entender melhor. Então para fazer essa fórmula, a gente vai precisar usar uma condicional. Então a gente usa o C. E aqui vai ser o seguinte: se a pressão for maior do que a pressão escolhida para começar a redução, o que vai acontecer? A gente começa a redução. Então o valor de pressão na traseira vai ser igual à pressão dada para a redução mais a pressão na linha dianteira menos a pressão de acionamento da válvula, isso multiplicado por 1 menos a porcentagem de redução, que esse é o tanto de pressão que vai passar e vai para o sistema. Então a gente fecha os parênteses e caso contrário, caso a pressão não tenha chegado na pressão de acionamento, ela vai ser igual à pressão na dianteira, que é como funciona o cilindro MS duplo. Então vou repassar essa equação aqui mais detalhadamente. Então a gente tem uma condicional que vai trabalhar com duas hipóteses. Uma é de a gente ter passado da pressão de redução, onde vai ter a pressão reduzida, e a outra hipótese é de não ter passado, então a pressão vai ser igual na dianteira. Então aqui o primeiro caso, se a gente passou da pressão, a gente vai ter esse valor aqui, que é a pressão de redução, que até nesse ponto a pressão é normal, então vai ser a pressão até esse ponto mais o que passou desse ponto reduzido. Então a pressão na dianteira menos a pressão até lá. Então aqui a pressão até chegar lá, aqui a pressão depois de chegar no ponto. E ela será multiplicada pela redução. Só que aqui no caso a redução é de 57%, então o que passa é 43%, que é esse valor aqui. Caso contrário, a pressão é igual na dianteira. Então nós vamos fixar todos os valores que não são variáveis e está aqui a nossa fórmula. Agora a gente vai mudando esse valor aqui. Esse valor aqui vai ser na faixa de 100 a 1000 PSI, que para Newton por milímetro quadrado é igual a 0,689 até 6,895. Então a gente vai trabalhar nessa faixa. Então, mudando esse valor aqui, a gente vê que aqui continua igual, e aí passou do valor que a gente escolheu, começa a redução. E aí a gente vai trabalhando com isso. Então aqui fica igual até reduzir em algum ponto. Então por essa aula vai ficar isso, ensinando a fazer essa regulagem por balance bar e por válvula proporcional. E na próxima aula eu vou ensinar a fazer um dimensionamento mais preciso, já envolvendo a criação de gráficos também, e um dimensionamento mais específico para cada objetivo do carro. E pela aula de hoje é isso.